Então vamos lá? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a minha trajetória e, para mim, os pontos principais que me fizeram sair diretamente da faculdade para a aprovação no concurso de delegado de Polícia Civil mais concorrido até hoje no nosso país. Para você ter uma ideia, o concurso que eu passei lá em 2020, 2021, nós tivemos 50 vagas para quase 35 mil candidatos. Enquanto no concurso agora deste ano para o delegado de Polícia Federal, nós tivemos 20.800 candidatos para 120 vagas. A relação candidato-vaga no concurso do Paraná passou 700 candidatos por vaga. Bastante coisa, a nota de corte foi alta e foi o primeiro concurso que eu prestei para delegado de polícia, porque desde o meu 10º período da faculdade eu estudei de forma específica para este concurso. Então vamos fazer aqui uma breve retrospectiva e eu quero falar com vocês os pontos principais que me fizeram ser aprovado neste tempo, tá? Então vamos lá, uma breve retrospectiva aqui. Eu me formei em julho de 2020 de forma remota, porque nós estávamos no meio da pandemia do Covid-19. Me formei então em julho de 2020. A prova delegado de polícia do estado do Paraná foi dia 3/10 de 2021 e a minha formatura oficial como formado em Direito foi pouco ali, dia 20 de outubro de 2021, conforme uma foto que eu tô passando aqui para vocês. Para você ter uma ideia, então, a minha formatura oficial no curso de Direito foi depois da prova objetiva de delegado de polícia. Eu estudei durante 1 ano e 8 meses, e deixa eu explicar para vocês. No 9º período da faculdade, eu decidi que eu queria seguir concurso público, que era isso que eu queria seguir na minha vida, queria me dar uma estabilidade maior, que eu iria ficar mais feliz naquele momento. E eu fui buscar concursos que não exigiam a prática jurídica e percebi que delegado de polícia ali no ano de 2020, ali no Paraná, não exigia essa prática e iria abrir um concurso final de 2020. E eu engatei nessa. Eu falei, agora é minha oportunidade, é minha chance de eu sair da faculdade com uma remuneração boa, num cargo excelente, numa atividade dinâmica como autoridade policial, era a minha chance e eu coloquei todas as minhas fichas neste concurso. Eu não pensei mais em nenhum concurso naquele momento. No começo de 2020, eu utilizei em média 1 mês e meio, 2 meses, para escolher o material que eu iria seguir durante a minha preparação. Depois disso, eu comecei o estudo. Por isso que eu digo que eu fui aprovado em 1 ano e 8 meses, porque eu comecei junto do 10º período, ali em fevereiro de 2020, e eu fui para a prova objetiva em outubro de 2021, 1 ano e 8 meses até minha aprovação. Só para explicar bem certinho para vocês. Eu me formei com 30 anos e antes disso eu fiz vários cursos, passei por muita coisa, viajei para fora para trabalhar, inclusive, várias coisas mesmo, fiz medicina, fiz engenharia, fiz vários cursos, mas eu me achei no direito e apenas no 9º período que eu decidi que eu queria concurso público, tá? E para mim, quais foram os pontos essenciais que me fizeram ser aprovado em apenas 1 ano e 8 meses de estudo? Vamos lá. Primeira coisa, eu fiz uma boa faculdade. Não vou dizer que eu era o melhor aluno da faculdade, isso não, mas eu tinha notas muito boas. Eu tive uma boa preparação na faculdade em processo penal, em processo civil, em constitucional, em administrativo, então eu não posso deixar de lado essa minha construção durante a faculdade. Mas eu digo a vocês, eu foquei principalmente em processo civil. Até passando fotos aqui novamente, tem uma foto minha numa competição de direito processual civil em 2021, se eu não me engano. Então eu era muito focado em processo civil. Gostava muito de processo civil e processo civil, como você bem sabe, não cai na prova de delegado de polícia do estado do Paraná. Então todo esse conhecimento que eu obtive em processo civil, na verdade, não me adiantou de nada na prova de delegado de polícia, tá? Mas ainda assim, eu fiz uma boa faculdade e eu tenho certeza que isso me ajudou durante a preparação. Outro ponto, eu fui muito focado. No momento que eu decidi que eu queria aquele concurso e que ele iria sair ali em outubro de 2020, possivelmente, acabou saindo um pouco antes, se eu não me engano, o edital saiu em junho de 2020, mas a prova, ela ocorreu somente em outubro de 2021. Então aqui
eu admito que eu tive um pouco de sorte, por assim dizer. Nós estávamos num período da pandemia e a prova ela acabou sendo adiada. Por favor, eu não tive sorte por causa da pandemia. Eu tive sorte porque a prova foi adiada, tá? Então aqui a prova foi adiada para outubro de 2021, me dando a possibilidade de praticamente mais um ano de estudo. Eu tenho certeza não, mas eu tenho quase certeza que possivelmente eu não seria aprovado se a prova fosse, por exemplo, em outubro de 2020, que eu teria apenas 8 meses de estudo, 6 meses de estudo, então não ia fechar a conta, tá? Não ia dar certo. Por isso, a prova sendo adiada me ajudou muito, mas ainda assim, 1 ano e 8 meses eu considero que tenha sido um tempo curto na minha preparação. E o foco, eu acho que foi uma grande diferença. Eu não fui fazer outros concursos para delegado de polícia. Eu não fui fazer, por exemplo, Polícia Civil do Estado do Pará. Eu não fui fazer Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, que foram logo antes aqui da prova do Paraná. Eu não fui fazer porque eu não tinha interesse nesses estados. O meu foco estava no Paraná. Logo que eu fiz a prova do Paraná, eu também fui fazer a prova do Mato Grosso do Sul. Por quê? Era um estado que eu teria interesse em morar e se eu não tivesse sido aprovado aqui no estado do Paraná, possivelmente eu teria sido nomeado lá. Inclusive, eu fui nomeado lá, eu fiz academia de polícia lá, eu obtive aprovação em todas as fases no concurso de delegado de polícia do Mato Grosso do Sul também. Então aqui eu tive uma dupla aprovação e pude escolher entre Paraná e entre Mato Grosso do Sul, tá? Isso é bem importante a gente frisar, que não foi apenas uma sorte em um estado, se bem que se você já está aqui no meu canal, você sabe que sorte não aprova ninguém em concurso público. A sorte pode te ajudar, pode ser que a prova venha um pouco melhor para você, mas a sorte, por sorte, não aprova ninguém. Você tem que fazer no mínimo 85% para ser aprovado numa fase objetiva e apenas com sorte você não consegue fazer isso. E ainda tem a fase discursiva, a fase oral, fase de título, tudo aí para você passar. Então, 2 pontos. Minha faculdade, que foi uma faculdade boa. Segundo ponto, eu fui totalmente focado, eu fui no tudo ou nada. Para mim, era a única chance de eu me tornar delegado de polícia no estado do Paraná, porque eu tinha plena certeza, plena ciência que se eu não passasse nesse concurso 2020, eu não tentaria mais o concurso de delegado de polícia do estado do Paraná, já que o concurso de antes tinha sido em 2013. Então foram longos anos, aí 7, 8 anos, para ter um novo concurso, e eu pensei, olha, se eu não passar nesse, eu não vou esperar 8 anos para ter outro concurso, eu vou continuar estudando e vou ser delegado em outro estado, ou vou para outra carreira, enfim. Então eu fui muito focado, muito sangue no olho quanto a isso. Terceira coisa que eu acredito que tenha me ajudado muito foi, como eu não tinha feito muitas provas, eu fiz muitos simulados. Então, eu vivia fazendo simulado. No começo, eu fazia 1 por mês, mas depois era 2 por mês e em reta final era quase toda semana. Eu fazia simulado, eu colocava meu nome em ranking e assim eu fui construindo a minha evolução. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, como fazer o seu diagnóstico de erro com os simulados e com as questões, como adaptar isso no seu planejamento de estudos e como fazer o seu caderno de erros, que para mim também foi um ponto muito importante, porque eu não teria passado se eu não tivesse colocado essas coisas em prática. Outro ponto também que eu considero extremamente importante na minha preparação foi que a minha revisão era muito bem feita. Eu utilizava flashcards na minha preparação, na minha revisão, e para mim os flashcards, apesar de eu ter feito eles, tá? Eu demorei bastante tempo para fazer, então o fazimento para mim não deu muito, apesar de eu acreditar que a retenção é um pouco maior, sim. Hoje eu aconselho que você pegue flashcards prontos e você crie o seu caderno de erros via flashcards, porque fazer dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. Mas eu fiz os meus flashcards durante a minha preparação e para mim utilizar eles nas revisões, principalmente em reta final, foi essencial para a melhor fixação do tema, tá? Lá no começo eu utilizava pelo Anki, que é um aplicativo gratuito muito famoso. Depois eu mudei para o Brainscape, que é um aplicativo pago e que hoje, inclusive, os meus flashcards que eu utilizei durante a minha preparação, que são em torno de 8.000 flashcards, eles foram atualizados e hoje eu comercializo eles pelo Brainscape. Só que hoje eu tenho o Memoriza Concurso,
que é o meu produto que tem mais de 20 mil flashcards com o mesmo método que eu utilizava durante a minha preparação. Inclusive, por lá eu converso com vários alunos e eu que continuo atualizando esses flashcards. Então, caso você tenha interesse de colocar flashcards na sua preparação, eu recomendo que você entre lá no Instagram, @memorizaconcurso. Qualquer dúvida também você pode me chamar no meu Instagram, mas eu recomendo que você insira os flashcards na sua preparação. Certo? E, pessoal, não tem como. O último foi ter um planejamento bem feito de estudos. Então, eu tinha um planejamento para os próximos 6 meses. Eu sabia o que eu ia fazer todo dia para os próximos 6 meses e eu ia adaptando conforme a minha evolução. Simples assim. Conforme eu ia evoluindo em determinado tema, eu sabia que eu tinha que revisar mais determinada disciplina, que adicionar mais determinado tópico, que eu estava, por exemplo, estava ruim em lei seca de direito administrativo. Eu ia e adicionava mais metas de lei seca de direito administrativo no meu planejamento de estudos. E para mim isso fez total diferença. Se eu tivesse, por exemplo, comprado uma mentoria ou um cronograma que me deixasse apenas com o mesmo cronograma até o final, eu tenho certeza que eu não teria passado. Eu ter utilizado um planejamento ativo fez total diferença na minha preparação. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas você só estudava então o dia inteiro? Quantas horas por dia você estudou? Pois bem, eu trabalhei sempre durante a minha preparação. Poucos meses eu fiquei afastado, porque quando eu fiquei sabendo que ia ter edital para a prova de delegado de polícia do estado do Paraná, eu pedi demissão do meu estágio na graduação no 10º período. Eu pedi demissão porque eu pensei, agora eu preciso do dia todo para estudar. Mas depois que eu fiquei sabendo que não ia ter essa prova ali em 2020, eu falei, não consigo ficar sem trabalhar. E aí eu peguei um estágio de pós-graduação, então eu fiquei basicamente 3, 4 meses sem trabalhar. E depois eu voltei a trabalhar como estagiário de pós-graduação durante a tarde no Tribunal de Justiça. E eu estudava pela manhã e pouquinho pela noite, tá? Bem pouco pela noite. E durante o dia eu também colocava vários flashcards. Isso é bem interessante. Até durante o meu trabalho lá no TJ, eu fazia vários flashcards. Terminava ali as coisas do dia e ia fazer meus flashcards todos os dias sagrado. Então, basicamente, eu estudava ali pela manhã 3 horas e meia pela manhã. Pegava, ia pro trabalho, tinha uma moto aqui em casa, uma moto pequenininha, eu ia pro trabalho de moto, depois passava o dia lá, fazia meus flashcards durante o dia, e à noite, geralmente eu descansava, ou fazia algum tópico, via uma videoaula, que eu gostava de colocar videoaulas, por exemplo, ao vivo ali, no final do dia, que era algo mais passivo, mas eu respirava concurso público todos os dias. Eu fui obcecado pelo meu cargo, fui obcecado pelos estudos e eu acredito que isso daí fez total diferença, tá? Esses para mim são os pontos essenciais da minha aprovação. Como eu saí da faculdade e fui direto para o cargo de delegado de polícia, para você ter uma ideia, né? Não sei se você prestou atenção, mas eu fiz a prova antes da minha formatura. Então eu fui para minha formatura de direito, que foi lá na... Onde foi? Foi na Ópera de Arame ainda, pela Unicuritiba. Fui lá, fiz as fotos, tudo, e eu já tinha feito a prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Paraná. Então foi bem legal. Menos de um ano depois, eu estava me formando como delegado de polícia. Então foi bem legal mesmo, bem legal essa trajetória. Assim, em um ano eu estava me formando na Academia de Polícia e assumindo o cargo de delegado de polícia, tá? Isso foi bem bacana. Hoje, tá? Só para falar para você, hoje isso não é possível. Por quê? Hoje, qualquer estado do Brasil e também a Polícia Federal exigem 3 anos de prática jurídica ou atividade policial para o cargo de delegado de polícia. O meu foi o penúltimo concurso que não tinha essa exigência. Então, hoje, não é possível você sair da faculdade e ir direto para o cargo de delegado de polícia, como eu fiz. Mas, pessoal, sinceramente, está muito concorrido. Cargo de delegado chama durante os 4 anos. Então, por exemplo, agora, 2025 aqui no Paraná, é o último ano de vigência desse concurso de 2020. E foram chamados mais de 80 pessoas. Então, imagina uma pessoa que passou lá em 2020. Vamos supor que pedia a prática jurídica. Chamaram ela. Ela falou, não, eu quero final de fila, quero ser chamada lá por último. Ela foi chamada agora. Deu tempo dela conseguir a prática jurídica dela. Olha que legal, ela conseguiu a prática jurídica durante o concurso. Então eu falo para vocês, não pense somente na prática jurídica depois. O mais importante é você passar.
Lógico que, saindo da faculdade, você já tem que conseguir alguma coisa para comprovar a sua prática jurídica, seja residência jurídica, estágio de pós ou mesmo uma advocacia autônoma, por exemplo. Mas você precisa. Mas o seu foco deve ser passar no concurso público, que isso é o mais difícil. É isso que tem que ser a sua preocupação, certo? Quanto antes você passar, eu tenho certeza que você vai ser aprovado em mais e mais provas e vai poder escolher aonde você deseja exercer a sua profissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que eu possa te ajudar, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, também peço que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal que está começando, então eu conto com a sua ajuda. Mande esse vídeo para algum colega aí concurseiro, você acha que isso pode ajudar ele, alguém que está na faculdade e deseja prestar o concurso público, manda para ele que vai ser bem interessante. E caso você queira se tornar delegado de polícia, seja no estado do Paraná ou qualquer outro estado do país, eu tenho a minha mentoria individual, que tudo isso que eu falei de planejamento ativo, de flashcards, tudo eu aplico na minha mentoria individual, que é realmente uma mentoria individual. Nós teremos uma reunião individual no começo da sua preparação, falaremos sobre toda a sua trajetória até esse momento e o que podemos melhorar dali em diante. Eu monto o seu planejamento de estudos, você vai ter acesso aos materiais que eu construí durante a minha preparação, a todos os simulados da minha mentoria. Enfim, deixo aqui no final também alguns depoimentos de aluno. Eu tenho certeza que você iria gostar muito. Se você quer se tornar delegado de polícia no menor tempo possível, a mentoria individual pode ser aí uma coisa boa para você, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.